Segredos de um Escândalo se apoia em elementos fugidios, metamórficos, eu diria, para construir a estrutura da sua narrativa. Tem algo que escapa ao espectador o tempo todo nessa história, e isso se intercala entre as palavras e o não dito, como uma forma de moldar a realidade, tornando-a maleável e enigmática de acordo com as questões que cada personagem atravessa. Segredos de um Escândalo é dirigido pelo Todd Haynes e trata de um envolvimento real e polêmico acontecido na década de 90 nos Estados Unidos entre uma mulher de 36 anos e um menino de 13. No filme, a história começa a ser contada 20 anos depois do caso dos dois ter vindo à tona. Nas cenas iniciais, a gente é até levado a acreditar que há uma atmosfera mais suavizada para esse casal, que são a Grace e o Joe, depois de passado todo esse tempo. Inclusive, tem uma cena no começo do filme em que a gente vê a Grace e o Joe juntos e abraçados, e ali naqueles segundos a câmera do Todd Haynes captura um momento plácido que pode até nos levar a acreditar que as coisas vão bem. Até que entra nessa história uma presença vinda de fora, uma atriz chamada Elizabeth, que vai interpretar a Grace em um filme. A Elizabeth se torna assim um elemento importante de acesso a alguns aspectos do passado da Grace e do Joe, e também alguém que vai perturbar a aparente placidez em que esse casal vive. A trilha sonora do filme, assinada pelo Marcelo Zarcos, é um recurso bastante valioso para a construção da presença dessa atriz e também dessa atmosfera incômoda que vai se instalando conforme a trama avança. Embora sempre haja uma tentativa, principalmente da Grace, de que as coisas se mantenham como estão. E isso pressupõe que não se fale sobre as dores e as incertezas vindas do passado. E por isso eu acho tão interessante a presença dessa atriz, que é alguém muito obcecada pelo seu trabalho e que vai tentar captar da maneira mais exata e fiel possível cada pedaço da vida da Grace, quase se tornando uma extensão dessa mulher. Inclusive, essa dinâmica de espelhamento é bastante explorada ao longo da narrativa, seja pelo próprio cenário, que às vezes coloca as duas personagens cercadas por espelhos, seja pelo semblante que essa atriz tenta construir para ela mesma a partir daquela que ela observa. Um semblante marcado pelos trejeitos e pela maquiagem, marcas que simbolizam a tentativa da Elizabeth em se parecer cada vez mais com a Grace. Embora esse jogo das duas seja muito bem construído, principalmente pela interação que se dá entre a Natalie Portman e a Julianne Moore, que dá um show de atuação, o que eu acho mais interessante nesse filme é aquilo que está para além do espelhamento, ou seja, aquilo que escapa à imagem. Porque essa é uma história complexa que a gente vai tendo acesso a apenas algumas nuances dela, justamente por esse trabalho de pesquisa que a Elizabeth faz. É por essa via que a gente sabe, por exemplo, da prisão da Grace, quando o caso dela com o Joe veio à tona, dos efeitos que isso teve para a família que a Grace já tinha e até para aquela família que ela veio formar depois com o Joe. Mas ainda que tenham esses fatos que são até meio óbvios devido à natureza complicada dessa relação da Grace e do Joe, tem o não dito que perpassa isso tudo. E isso fica mais perceptível quando algo estranho vai se instalando entre a Grace e o Joe, sufocando essa realidade plácida e rotineira em que eles viviam. Mas essa mudança de atmosfera não está ligada apenas ao romance entre a Grace e o Joe há 20 anos atrás, mas também a toda uma vida que eles tiveram antes, que é mencionada bem pontualmente e sempre envolvida por uma camada ambígua pela qual a narrativa do filme se constrói. A ambiguidade é, portanto, esse mecanismo que comporta enigmas e aberturas que a gente não sabe qual destino vai ter. A própria obstinação do Joe por cultivar borboletas em extinção, assim como a formatura dos filhos dele, da Grace, no high school, são metáforas emblemáticas para isso, porque apesar desses eventos colocarem em cena um espaço em transformação e em aberto, elas não nos dão pistas do que vai ser feito com essa liberdade. Nesse sentido, a presença da Elizabeth, ao mesmo tempo que funciona como algo provocativo, marca também um ponto de limite, porque por mais que ela se esforce para entender o que se passou ali, por mais que ela trabalhe para tentar reproduzir do modo mais fiel quem foi é a Grace, tem algo que a cópia não consegue traduzir, porque tem algo que só a Grace, na solidão dela, pode experienciar, assim como tem algo que só o Joe, na solidão dele, pode experienciar. Isso me fez pensar no olhar que o Todd Haynes lança nessa história, que não é um olhar de julgamento, longe disso, pois o que me parece mais importante em Segredos de um Escândalo é isso que a narrativa não comporta, isso que escapa à pesquisa da atriz, isso que Elizabeth, enquanto a personagem Grace, jamais vai conseguir traduzir. Justamente por se tratar de algo que vai estar sempre atrelado à experiência da Grace e do Joe, separadamente, e também a dos dois como um casal. Uma experiência que, por sua vez, também está atrelada à ambiguidade e ao não dito.
E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.